Rebaixamento da Série A. Chance de rebaixamento. Quem vai escapar? Quem vai descer para a Série B? Tá emocionante aí, né, irmão? Muito clube enorme aí nessa zona de rebaixamento, né? E brigando para não cair. E a gente vai falar sobre isso agora nesse vídeo aí. Tem um Santos aí podendo voltar para a zona de rebaixamento. Tem um Santos. Claro que nosso foco aqui no canal é sempre o futebol do Norte e Nordeste, né? A gente vai falar de Vitória, Ceará e Fortaleza. Mas os outros que estão na briga, a gente vai também trazer a informação aqui, trazer a nossa ótica, né? O nosso entendimento de quem pode estar descendo aí. O torcedor também tem que participar desse vídeo aqui. Eu quero saber de você, torcedor. Torcedor do Vitória, torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza. Quem vai cair? Quem vai escapar? É disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Chances de rebaixamento aqui no NFC. Antes de mais nada, deixe seu like, ative as notificações, ajude o canal a crescer, um canal que é feito com muito carinho para você, torcedor do futebol do Norte e Nordeste. Eu trouxe aqui, gente, fiquei todo feliz, que eu que fiz isso aí. Fiquei feliz pra caramba. Estou aprendendo. Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo para sempre trazer um conteúdo de muita qualidade para vocês. Esse canal, para mim, é um sonho, né? Eu não sou radialista, não vídeo de televisão nem nada, é só um sonho que eu venho encarando aqui, que é fazer vídeos e lives aí voltado para o futebol do Norte e Nordeste. Então, torcedor, sempre dá essa moral aí, né? E sempre me dê feedbacks também, né? Me dê feedbacks também. Os feedbacks são muito importantes aí para essa caminhada aí. Mas vamos lá. Vamos pro vídeo. Tá aqui, ó. Fiz aqui a projeção não, né? Esse enfeitezinho aí, né? Esse bereguedê aí. Vamos começar com o Vasco, né, gente? 13º, eu não botei 12º, tá 43 pontos. Eu entendo, e pelo que eu vi aí, o Paulinho falando também, né, em algumas projeções, o 43 dificilmente vai cair. Então eu peguei do Vasco para baixo. Eu não botei o Juventude também, que para mim já caiu. Virtualmente ele não alcança 43 pontos. Ele não ultrapassa, por exemplo, o Ceará, que está em 14º. Então o Juventude, para mim, já caiu. Então eu não vou nem falar do Juventude, eu não coloquei aqui. Eu coloquei aqui, ó. Fortaleza, Santos, Vitória, Vasco, Ceará e Internacional. Vamos começar com o Vasco? André, mas não é só Norte e Nordeste, mas ele tá brigando com a gente, né, velho? Tem que falar. Botei o Fantasminha com a Série B ali, Pago de tal, e o Léo Condé. Eu acho que o Ceará não cai, mas eu vou falar sobre isso. Vasco vai pegar em casa Internacional e Mirassol. E vai pegar fora o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com 44 pontos, para mim não cai mais. O Mirassol acabou de golear o Ceará, deu 3-0 ontem. Já está na Libertadores, está brigando ali para o G5. Eu também acho que esse G5 do Mirassol não sai mais. Jogo difícil, mas vai jogar em casa. E vai pegar o Internacional. Desses times que estão brigando para não cair, para mim o que vem apresentando o melhor futebol é o Ceará, é o Internacional. Né, fez um jogo lá duro com o Bahia, que o Bahia empatou, né, venceu, empatou com o Santos também, mas atropelou o Santos, brasão numa noite feliz, 1-1 jogo. Então, por futebol jogado, o Internacional vem jogando o melhor futebol. O Vasco não. O Vasco não vem jogando o melhor futebol. Mas tem 2 jogos em casa, com a força da torcida, né, com a necessidade de vencer uma. E depois tem o Mirassol, depois o Atlético Mineiro. Velho, desses 3 jogos, eu acho que o Vasco vence uma. Então, o Vasco tem 42 pontos, 12 vitórias, menos 2 de saldo de gol. Tem 2 jogos em casa, com times que brigam por algo. O Atlético Mineiro, por exemplo, pode chegar contra o Vasco com 53 pontos.
brigando ali por um G8. O Atlético Mineiro que perdeu a Sul-Americana. Então o Vasco não vai deixar para decidir esse jogo com o Atlético Mineiro. Não vem jogando bom futebol, mas eu acho que o Vasco não cai. Ele faz 3 pontos aí. Tem casa a casa, Mirassol e fora Atlético Mineiro. Vamos lá. Aí a gente vem para o Ceará. O Ceará tem 42 pontos, 11 vitórias, 16 menos 16 gols. O Ceará não tem um ataque muito bom. Principalmente quando o Pedro Raul não joga, só que o Pedro Raul já volta. E pega. Tem 2 situações do Ceará. O Ceará vai pegar um Cruzeiro. O Cruzeiro já está na Libertadores. Para o Cruzeiro ser campeão, não depende de uma combinação bem esdrúxula, coisa que não vai acontecer, né? E o Cruzeiro tem uma Copa do Brasil pela frente. Ele tem esse jogo fora com o Ceará, né? Depois tem mais 2 jogos para ir para a Copa do Brasil, semifinal e final. Então, é um título que o Cruzeiro quer, né? Porque gera uma grana, pá, coisa e tal, é bom. Então, posso estar certo que o Cruzeiro até poupe jogadores nessa partida contra o Ceará. É logo com Brahma aqui. O Flamengo, posso estar certo que nesse jogo do Ceará já seja campeão brasileiro. E o Palmeiras, posso estar certo que nesse jogo fora já seja campeão da Libertadores. Então, o que está se tornando impossível pode se tornar possível. O que está se tornando impossível pode se tornar possível. Que é um Cruzeiro não tão interessado, a gente jogando nossa vida, que a gente precisa de uma vitória. Né? O Flamengo já campeão da Brasileiro, pode ser na próxima rodada. E um Palmeiras já campeão da Libertadores. Não sei. Mas pode ser um Palmeiras não campeão da Libertadores, mas também que não alcance mais a pontuação do Flamengo no Brasileiro. E a gente vai jogar em casa. Né? Um Palmeiras que não vai estar brigando por nada nessa última rodada. Então, o que era muito difícil pode se tornar ali um pouco mais maleável. A gente precisa de 3 pontos. Na minha ótica, a gente precisa de 1. Eu acho que 43 pontos não cai. Então, eu vou descartar o Ceará da queda. Beleza? O Atlético, eu botei 14 pontos, são 41 pontos, gente. Eu digitei errado. O Internacional tem 41 pontos. Vai pegar 2 jogos fora. São Paulo ainda quer Libertadores. Vasco quer ficar, vai jogar em casa. E o São Paulo quer Libertadores, porque pode gerar um G8 se o Cruzeiro for campeão. Aí pode rolar um G8 para o São Paulo se o Cruzeiro for campeão, até o Fluminense, que está ali em 7º. Né? A gente não sabe qual vai ser a posição. Então, esses 2 estão na Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro. Então, pode se tornar um G8 esse Campeonato Brasileiro. E o São Paulo e o Bragantino estão na briga, então a gente não sabe. Todo mundo que o Internacional vai pegar, são times que estão brigando por algo. O Vasco não quer cair, São Paulo ainda sonha com a pré-Libertadores e o Bragantino também, que está na 8ª colocação. Então está todo mundo ali sonhando com alguma coisa. Então, possa ser que o Internacional tem uma missão mais difícil do que a do Ceará e a do Vasco. Mesmo apresentando um melhor futebol, pelas situações das equipes que o Internacional vai pegar, eu acho que ele vai ter uma dificuldade maior. Uma dificuldade maior nessa reta final. Então, eu coloco o Internacional como possível rebaixado, pela sequência dos jogos e pelo que esses clubes estão vivendo. André está descartando o Ceará? Não. Mas o Ceará, tudo vai resolver com o Ceará. Tudo que o Ceará, tudo que envolve esse jogo do Ceará é como essas equipes estarão quando chegar esses jogos.
É Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras. Né? Então, o Internacional tem uma missão, não é fácil. E esse empate para o Santos deixou o Internacional numa situação muito difícil. A gente vai para cá, onde tem dois do Nordeste. Né? O Vitória, igual ao Internacional, tem Vasco e São Paulo pela frente. Não, desculpa. Tem São Paulo e Bragantino pela frente. Está numa situação também confortável. Não tanto quanto a do Internacional, porque tem 2 pontos a mais. Né? Então, o Vitória tem o Barradão, 2 jogos. O primeiro e o último, sendo do Bragantino fora. O Mirassol praticamente classificado. É um time muito difícil. Muito difícil. Vai pegar um Bragantino que o Bragantino faz uma partida de Real Madrid e faz uma de Ibis. Então a gente não sabe ainda como vence o Bragantino. O Mirassol a gente sabe que vai ser um jogo duro. Duríssimo. Agora o Bragantino, a gente não sabe como esse Bragantino vai ser. Então, e tem um São Paulo. O Mirassol briga, já está na Libertadores, mas briga para ir direto. E essa vitória já pode dar uma classificação antecipada direta para o Mirassol. O Bragantino ainda sonha ali, está em 8º, sonha com um G7 ou até um G8. E o São Paulo da mesma forma. Então, o Vitória não pega ninguém que está no meio da tabela, não cai mais, não tem chance de nada. Porque nesse brasileiro que pode virar G8, todo mundo na reta final tem algum interesse em algo. Então, tem jogos difíceis. E mesmo assim, eu acho que o do Bragantino, que a gente nunca sabe como vem, é o melhor. Então, eu vejo o Vitória fazendo 6 pontos de 9. Eu vejo o Vitória fazendo 6 pontos de 9. Né? Beleza. Eu acho que o Vitória tá ali com o Internacional na briga para não cair. Eu já livrei Ceará, Vasco, né? Mas eu acho que Vitória tem jogos difíceis, mas eu almejo Vitória fazendo 6 pontos. Depois, para mim, eu vou dizer quem cai. Não é quem eu quero que cai. Para mim, eu vou dizer quem cai. Só tem 2 vagas. Santos. Dúvidas que o Santos vai fazer 6 pontos? Alguém tem dúvida? 6 pontos, Sport e Juventude, eu não tenho dúvida. Sinceramente, eu não tenho. E vai pegar um Cruzeiro que não briga mais por nada, jogando dentro da Vila Belmiro. Eu queria muito que o Santos caísse, mas eu não acredito que o Santos caia. Porque eu jogo Sport rebaixado, Juventude rebaixado, Cruzeiro classificado para a Libertadores. Então, eu acho muito difícil, numa situação dessa, o Santos cair. Pela sequência de jogos. Se perder para o Sport ou empatar, meu irmão, joga a toalha, você tem que cair mesmo. Você não merece estar na Série A, porque o Sport só fez 17 pontos e só faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. Aí você perde para um Sport jogando em casa, Santos, aí você tem que ir visitar a Série B de novo. Mas pela sequência de jogos e pelo interesse dessas equipes, acho que o Santos está um pouco mais confortável. Claro que cada jogo é um jogo. Fortaleza, situação muito difícil. Uma, porque o Atlético Mineiro ele perde a Sul-Americana. Perde para o Lanús nos pênaltis. Ele vem para tentar algo. Ele tem 12 pontos a disputar, ele tem 44 pontos, ele chega a 56. Ele tem ali um G8, um G7, não sei. Mas ele quer. Né? Possa ser que gere uma desmotivação, vamos disputar a Sul-Americana de novo. Mas possa ser lá que tenha uma injeção, se for para a Libertadores ali, era 2 milhões, agora é 4. Tem que ver os bastidores lá, como é que está a situação lá dentro. Então, se tiver uma motivação a mais, eles vão vir com a faca no dente para ganhar os jogos. Mesmo a gente jogando em casa. Então, a gente tem esse jogo atrasado com o Atlético Mineiro. Pega um Bragantino que tem um interesse. Interesse de, como eu já falei, Libertadores. Corinthians está focado na Copa do Brasil. Está focado na Copa do Brasil. A gente joga em casa. E o Botafogo fora
Botafogo, se tiver brigando ainda por uma classificação direta para a Libertadores, se tiver chances ou brigando por algo, vai ser um jogo muito difícil. Então, eu projeto 7 pontos. Com 34, 41, vai cair. É o que eu quero? Não. Eu quero que vença os 4. Mas nos últimos 4 jogos do Fortaleza, acho que ele fez 5 pontos. Se seguir a mesma sequência, vai a 39. Eu estou fazendo 7. 7 pontos. Vencendo Atlético Mineiro, vencendo Bragantino, vencendo empatando com o Bragantino, vencendo. Agora, como eu falei, o Bragantino, que tem essa situação de joga uma vez como o Real Madrid, outra como o Ibis. Se a gente pega o Bragantino nessa situação, jogando fora lá como o Ibis, e a gente mete 1-0, a gente ganha o Atlético Mineiro, ganha o Bragantino, vai jogar com o Corinthians em casa, na nossa casa, na casa do Fortaleza, né? O Corinthians aqui sem muita motivação, né? Pensando em Copa do Brasil, e a gente motivado a ficar. Então, possa ser que ganhe esses 3 jogos e vá para o Botafogo, jogar contra o Botafogo ainda com esperança. Mas é muito difícil, torcedor. Eu não vou aqui dizer, tá fácil. Não, tá difícil. Tá muito difícil. Então a gente já tem Sport rebaixado, a gente já tem Sport e Juventude. Tem 2 vagas, velho. 2 vagas. Uma, provavelmente, possa ser do Fortaleza. Né? E a outra, eu acho que vai ser o Internacional. Minha vontade é cair Santos Internacional. Não está descartado, mas eu acho difícil o Santos cair. E quando eu digo que está difícil para o Santos cair, é -1 para brigar. E aí, vai ser Vasco, vai ser Ceará, também acho difícil esses 2 que estão em 13º e 14º cair. Então a briga fica aqui, Internacional, Vitória e Fortaleza. Para uma vaga. Ou para 2 vagas. 3 times para 2 vagas. 3 times para 2 vagas. Eu queria muito que fosse o Internacional. Eu acho que o Internacional vai cair. Junto com Juventude e Sport. E essa última vaga fica para quem? Esse é o problema. Eu queria que fosse o Santos. Né? Juventude, Internacional, Sport e Santos. Mas eu acho que essa vaga não vai ser do Santos. Pelo que vem, pelos números, Fortaleza. Mas vou torcer muito que seja o Vasco. Valeu, gente. Então, espero que gostem do vídeo. Né? Deixe também sua opinião para vocês. Quem são os 4 clubes que vão cair? Né? Juventude, Sport, Internacional e essa última vaga, Vitória, Santos, Vasco, Ceará, Fortaleza. Dê sua opinião aí, que sua opinião para mim é muito importante. Então, valeu, torcedor. Deixa o like, você que ficou até o final do vídeo aí. Deixa o like e ativa as notificações. Rebaixamento da Série A tá barril, meu irmão. Fui.